Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, especialmente no capítulo 1, a partir do verso 8. E enquanto você localiza aí na sua Bíblia essa passagem de Lucas, capítulo 1, verso 8, nós vamos ler até o verso 23. Eu gostaria de recordar a você que nós hoje vamos continuar caminhando debaixo de um tema que tem sido a série de sermões, de mensagens para este mês de dezembro, e que tem como título geral: Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. O tema geral dessa série de mensagens é a plenitude dos tempos, fazendo referência a essa passagem que eu acabei de mencionar, que se encontra em Gálatas capítulo 4, verso 4. Lá o apóstolo Paulo, como nós falamos domingo passado, demonstra claramente a consciência de que Deus preparou todas as coisas, todas as circunstâncias históricas, culturais e religiosas, para que o seu Filho, Jesus Cristo, viesse no tempo exato, na ocasião mais madura, na ocasião mais propícia para abrir o reino de Deus, para inaugurar o reino de Deus. Hoje pela manhã nós falamos especificamente de que Deus havia feito isso, e por isso, como falamos domingo passado, a vigilância e a expectativa do povo era de que o Messias viria. Hoje pela manhã falamos sobre não a vigilância, mas o testemunho que homens e mulheres que contemplaram essas verdades e que estão descritas aqui nas narrativas dos evangelhos, que mostram o nascimento de Jesus, como esses homens deram esse testemunho. Um homem como Simeão, conforme falamos domingo passado, alguém especial, ou alguns tão especiais como anjos e pastores, como vimos hoje pela manhã. E aí nós vamos nesta noite falar particularmente de um tema dentro desse tema, que é conversão. E vamos focar nossa atenção sobre um homem que depois de Jesus Cristo foi o homem que mais falou de conversão em todo o Novo Testamento. Essa figura que nós conhecemos na história como João Batista, e que Batista não é sobrenome, diga-se de passagem, mas João, aquele que batizava. Este era o sinal ou o significado do seu nome. Nós vamos ver na figura de João o Batista, ou de João, aquele que batizava, uma pessoa que entendeu plenamente o sentido mais amplo da palavra conversão. E é isso que nós vamos ver nesta noite, nesta tarde e noite. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, verso 8 em diante. Ora, aconteceu que, exercendo ele, e esse ele é Zacarias, o pai de João Batista, diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno sacerdotal, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, para fazer as orações em nome do povo. E toda a multidão, durante esse tempo, permanecia da parte de fora, orando, enquanto o sacerdote, no caso aqui Zacarias, queimava o incenso, simbolicamente orando com o povo e pelo povo. E eis então que, verso 11, lhe apareceu um anjo do Senhor, novamente, um mensageiro de Deus, em pé, à direita do altar de incenso. Portanto, ele estava ali no santo lugar, porque havia 3 móveis naquele lugar, o altar de incenso era um deles. E então, vendo-o Zacarias, turbou-se, comoveu-se, e apoderou-se dele o temor, assim como tinha acontecido com os pastores, ou como viria a acontecer com os pastores, como nós falamos hoje pela manhã. E ele então ouviu o anjo, verso 13, lhe dizendo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor,
Ele não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Esta era uma expressão técnica para dizer que João tinha feito ou faria um voto de nazireu, aquele homem consagrado a Deus, que não cortava os cabelos, não bebia vinho, nem bebia bebida forte, como Sansão, aquele personagem do Antigo Testamento. Diz mais: e ele converterá, verso 16, muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Descrita a missão que esse João haveria de ter, diz o verso 18: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher já é avançada em dias. Em outras palavras, não há possibilidade de gerarmos um filho. Então, o anjo respondeu, verso 19: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas, este evangelho. Todavia tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias sair do santo lugar, e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar, e então entenderam que ele tivera uma visão no santuário, e ele então expressava-se por acenos e permanecia mudo, como de fato permaneceu até o nascimento do seu filho João. E sucedeu que, terminados os dias, terminado o seu turno de serviço, ele voltou para casa. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rogamos a tua bênção sobre este livro e este texto que nós acabamos de ler, para que ele deixe de ser apenas tinta sobre papel, porque ainda que este livro, creemos nós, seja a tua palavra, regra de fé e prática, portanto, escritura sagrada, que nós cremos e a ela nos submetemos, é quando o teu Espírito que a inspirou ilumina o nosso coração, e nós possamos compreender como ela, sendo palavra do Senhor para nós hoje, é aí que esta palavra é poderosa para transformar, para esclarecer, para informar, para mudar a nossa vida. E é isso que nós precisamos nessa noite. Portanto, abre o nosso entendimento para que a mesma inspiração que o teu Espírito fez nesse texto, por intermédio de Lucas, seja a iluminação na nossa mente e no nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra, ouvir a tua voz e sermos convertidos a esta palavra e ao Senhor, o nosso Deus. É isso que nós te oramos, e não apenas por aqueles que estão aqui, mas também por aqueles que estão nos assistindo pela televisão, pela internet, para que onde quer que eles estejam, o teu Espírito também os assista e possa com eles falar assim como conosco. É assim que nós te oramos, ó Pai, e assim te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Talvez um dos malefícios, se é que nós podemos dizer, um dos efeitos colaterais mais nefastos que nós podemos identificar historicamente da pregação de grandes evangelistas, homens como Billy Graham, que durante muitos anos pregaram mensagens maravilhosas, evangelísticas, para grandes multidões, em estádios, em grandes aglomerações. Talvez um dos efeitos colaterais mais nefastos, certamente indesejados por aqueles homens que eram homens de Deus, é a ideia de que conversão
limita-se a alguém tendo ouvido uma mensagem evangelística que expôs o Evangelho, ser convidado para manifestar a sua crença, o seu assentimento, a sua convicção por intermédio de uma mão levantada. Aquele gesto simbólico que se tornou quase que uma espécie de costume, de hábito nessas grandes concentrações e de uma certa forma nas igrejas, em que o pregador prega e eventualmente convida para que alguém levante a mão e tome uma decisão, eventualmente venha à frente e ore, embora em si mesmo não tenha, digamos assim, nenhum tipo de malefício, porque é a expressão da resposta do homem, movido por Deus àquilo que Deus fala, de alguma forma colateral, ficou impregnado na mente das pessoas que isso é conversão. Então, quando você pergunta a alguém, me diga uma coisa, como foi que você se converteu? Ou como foi que você começou a caminhar com Deus? Ou quando foi a sua conversão? E aí logo a mente da pessoa é levada para aquele momento em que ele levantou a mão. E costumeiramente eu escuto alguém dizer, foi naquele dia em que o senhor estava pregando, ou alguém estava pregando, e eu levantei a minha mão. A ideia nefasta por trás disso, colateralmente negativa, é que a pessoa pensa que naquele momento a sua conversão teve começo, meio e fim. Porque a confusão que se estabelece ali é que o gesto simbólico externo é conversão. E ao mesmo tempo que aquilo ali, que na verdade é uma resposta do homem a convite de Deus, esgota tudo aquilo que a palavra conversão, o sentido da palavra conversão tem para nós. Talvez eu precise aqui então fazer uma espécie de glossário, uma espécie de explicação à luz da palavra de Deus do que significa conversão, e então entender por que é que João Batista é aquele homem que depois de Jesus Cristo mais fala de conversão no Novo Testamento, e por que ele é importante para compreendermos o que significa conversão para nós hoje. A ideia é que quando Deus está falando ao homem e ministrando a sua palavra, a operação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, se utiliza daquelas verdades que estão sendo pregadas e ministradas, caso elas sejam fiéis à Escritura Sagrada e o Evangelho seja realmente exposto, e produz através dessas palavras algo que transforma o coração humano e que nós chamamos de regeneração ou novo nascimento. O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus, por intermédio da exposição do Evangelho, através da qual Deus deposita fé no coração do homem para compreender e crer naquilo que está sendo pregado. E uma obra de Deus é feita no coração do homem de modo que ele é regenerado, ele nasce de novo, uma nova natureza é incutida, inserida pela ação do Espírito no coração dele. A partir dali, algumas coisas acontecem simultaneamente. Seria tolo da minha parte tentar estabelecer uma espécie de ordem do que acontece. Naquele momento, os pecados do homem, daquele que foi eleito antes da fundação do mundo e que é regenerado pela pregação da palavra, são completamente apagados. E então a questão jurídica diante de Deus, de que o homem é culpado, é resolvida, porque ele compreende que Cristo morreu por ele e pagou a pena que ele deveria ter pago, e o nome disso é justificação. Ele é justificado pela fé, como ato contínuo à regeneração. Ao mesmo tempo, por ter sido então livre da culpa do pecado, este homem também é inserido pela ação do Espírito Santo que vem habitar nele, no corpo de Cristo. Nós chamamos isso de união mística com Cristo, é o que nos faz irmãos uns dos outros e parte do corpo de Cristo. E tudo isso está acontecendo naquele momento. São atos soberanos da graça de Deus que resolvem o problema da culpa do homem diante de Deus, o problema da integração do homem no novo corpo, o corpo de Cristo, a igreja, o povo do Senhor, o povo da aliança, e a partir dali começa um processo que é, acima de tudo, um processo de transformação espiritual e moral do homem. Porque ainda que ele tenha a sua questão legal resolvida diante de Deus, ele continua nele habitando duas naturezas a partir dali. A natureza do pecado, visto que ele é pecador, e a natureza nova em Cristo,
gerada pelo novo nascimento, aquilo que nós chamamos de regeneração. O conflito se estabelece e Paulo o expressa dizendo assim: eu não entendo a maneira como eu ajo, porque o bem que eu quero, esse não faço, e o mal que eu detesto, eu acabo por fazer. Ele está estabelecendo em palavras o conflito daquilo que nós chamamos de santificação. A santificação é este processo que começa ali e se perpetua por toda a vida, até aquele momento que Cristo voltará e o corpo do homem, o ser do homem que é corrupto, será revestido de uma incorruptibilidade pela ação soberana, consumadora do Espírito Santo. Onde entra a conversão em tudo isso? O que é a conversão de tudo isso? Se, como você observou, eu fiz uma crítica àquelas pessoas ou àqueles ensinamentos que dizem que uma vez você levantando a mão, ou tendo um gesto externo, ou imaginando que num ato só já se converteu, você então deve estar se perguntando: então, se não é isso, o que é, pastor? E eu costumo dizer que conversão é um processo que começa num ato, e esse ato que inicia esse processo se perpetua através da transformação de valores, crenças, atitudes, comportamentos, disposições do coração, motivações da alma, escolhas e acertos que são tomados ao longo da vida, de modo que é certo que eu possa dizer assim: eu me converti e continuo me convertendo, porque de fato a conversão é isso que acontece. Eu entendo a salvação, já não sou mais do mundo, mudei porque Cristo passou a habitar na minha vida, e a partir dessa habitação eu vou mudando, ou sendo mudado através da ação do Espírito Santo. Onde entra João Batista nessa história? João Batista entra nessa história na medida em que Deus começa a partir dele um processo de conversão de nada mais, nada menos do que o seu próprio povo. Porque quando a gente pensa em conversão, naturalmente nós somos levados a pensar em pessoas que não queriam nada com Deus, alguns dos quais seriam pagãos, gentios, gente que andava longe de Deus, que não tinha Deus como referência, que conhecia muito pouco da palavra de Deus, e que Deus foi lá e resgatou das trevas para a luz. Mas nós encontramos na vida e ministério de João um ministério de conversão, mas não de pagãos, um ministério de conversão não de gentios, um ministério de transformação não de pessoas que nada sabiam de Deus, mas de pessoas que, mesmo sabendo muito de Deus, precisavam mudar diante daquilo que sabiam. E é justamente por isso que eu creio que João Batista e o ministério dele e os ensinos que ele pode nos dar são extremamente úteis para nós que estamos aqui. Porque, em tese, nós somos aqueles que, no tempo presente, conhecemos Deus, somos informados pela Escritura Sagrada, estamos aqui porque o reconhecemos como Deus, mas eventualmente há áreas inteiras, se não a própria vida, que ainda está em processo de conversão, que ainda precisa ser convertido, que ainda precisa ser mudado. E você está entendendo que quando eu falo de conversão, eu estou usando o sentido muito prático. Conversão é mudança, e enquanto houver algo a ser mudado na minha e na sua vida, nós estamos nos convertendo. Não tem a ver com certeza de salvação, não me interprete mal. A certeza de salvação vem pela justificação pela fé. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto, está resolvido. Isso acontece no ato, o ato de justificação. Mas conversão não é sinônimo de justificação. Conversão é sinônimo de transformação. E se eu olho para mim, se você olha para si mesmo, com sinceridade e autenticidade, você vai dizer assim: eu estou precisando me converter de algumas coisas, eu estou precisando mudar algumas coisas, Deus ainda está trabalhando na minha vida em algumas áreas, eu sou candidato à conversão. Volte agora para os textos e entenda porque era tão importante aquilo
que João estava pregando. Diz o texto que quando Zacarias é visitado pelo anjo, você está então no verso 13, ele recebe uma revelação de Deus. Nós descobrimos depois que uma visão, o anjo de fato aparece para ele. É dito para ele que ele teria um filho, esse João que eu estou falando, e que esse filho teria um nome, João, e que ele traria muito prazer e alegria, e muitos se regozijariam com o seu nascimento. A razão disso é porque a sua missão, veja verso 15, o faria grande diante do Senhor. Ele seria um homem consagrado completamente a Deus, não beberia vinho nem bebida forte, seria cheio do Espírito Santo já no ventre materno, e a obra dele seria converter muitos, olha só, muitos dos filhos de Israel. Não eram pagãos, não eram gentios, não eram ímpios, eram muitos daqueles que estavam do lado de fora, esperando João terminar de orar. Eram muitos daqueles que estavam nas altas cortes religiosas, julgando o povo segundo as Escrituras. João é chamado para converter religiosos, judeus, que frequentavam o templo, que davam o dízimo, que faziam suas orações, ofereciam seus sacrifícios. Certamente algumas áreas da vida daqueles homens precisavam mudar, mas mais do que áreas estanques, a vida daqueles homens precisava ser mudada. E nós descobrimos que essa mudança seria o ministério que João exerceria. Ele descreve da seguinte maneira, que ele converteria muitos, verso 16, dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Toda conversão é conversão de alguma coisa para alguma coisa. Entender de onde eles vinham ou estavam e para onde eles iam é fundamental para entender o que era a conversão que João pregaria. Certamente o objetivo final era que o coração deles se voltasse completamente para o Senhor, porque diz o texto que ele os converteria para o Senhor seu Deus. Neste processo de conversão, João contaria com algo especial. Diz o verso 17 que adiante do Senhor, ou seja, na frente do próprio Salvador que viria, ele antecede Jesus Cristo, ele iria no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Você que não é judeu, eu que não sou judeu, olhamos para isso aqui e dizemos, o que ele quer mesmo dizer? Afinal de contas, qual era o ministério de João? Que conversão, ou sobre que conversão ele estava falando? Para você entender isso e entender o que é que isso tinha a ver com Elias, o profeta do Antigo Testamento, você precisa voltar algumas páginas e ir para o final do último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Você pode ir comigo? Abra aí em Malaquias. Em Malaquias, o último dos profetas antes do próprio João, é dito que, numa profecia, que Deus enviaria, veja o capítulo 4, o último capítulo de Malaquias, que Deus enviaria um sol, o sol da justiça, e ele teria um precursor. Antes do sol da justiça vir, ele teria um precursor. E veja o que é dito acerca desse precursor. Eis, verso 5, Malaquias 4, 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele, olha só, converterá o coração dos pais aos filhos. Lembra dessa expressão? É a mesma que Lucas usou, que nós acabamos de ler. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais,
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Portanto, João era cumprimento profético que Malaquias havia recebido de Deus, dizendo que antes do Messias vir, antes do Senhor vir, viria um precursor, no poder e autoridade de Elias. E essa expressão significa, em outras palavras, no fraseado hebraico, que ele teria um ministério semelhante ao de Elias, com a mesma ousadia, com a mesma incisividade, com a mesma incisão, com a mesma intencionalidade de pregar arrependimento, assim como Elias havia pregado nos tempos do rei Acabe e de sua mulher Jezabel. Quem já leu essas histórias sabe como Elias era aquilo que talvez nós chamaríamos de um profeta encardido, daquele que confronta e que mostra ao rei e à rainha os seus erros, e que prega de maneira tão impetuosa que vem a ser perseguido pelo rei e pela rainha. Pois bem, numa linguagem simbólica, Deus usa Malaquias e diz assim: eu vou enviar alguém, aquele que virá antes do Messias, virá no poder e na autoridade de Elias, terá um ministério semelhante ao de Elias. E aí a gente volta para o texto de Lucas, e então vê e ouve novamente o anjo Gabriel dizendo ao pai de João Batista, que esse seu filho iria, verso 17 do capítulo 1, Lucas novamente, adiante do Senhor, ou seja, ele seria o precursor do próprio Messias, e viria no espírito e poder de Elias. Portanto, João Batista era o precursor que Malaquias havia dito que viria antes do Messias, e a função dele era converter, mas não converter ímpios, nem gentios, converter aqueles que supostamente eram filhos de Abraão, aqueles que supostamente eram do povo de Deus. Portanto, a conversão de João Batista, ou aquela que ele propõe, é a conversão mais crucial, mais impetuosa e mais transformadora que um ser humano pode ter, que é a conversão de uma falsa religiosidade. Justamente aquilo que depois Jesus Cristo vai bater de maneira incisiva e intencional, quando chama os religiosos da época de raça de víboras, de sepulcros caiados, porque eles tinham uma aparência externa de religiosidade, devoção e piedade, mas o seu interior era podre, como sepulcro cheio de restos mortais. Não é a conversão de um ímpio, é a conversão de um suposto religioso, o que nos então chega à conclusão que o Evangelho é poder para a transformação, não apenas de ímpios que não conhecem o Senhor, mas aqueles que o conhecem também, mas também para aqueles que o conhecem superficialmente, de maneira apenas e tão somente religiosa. E de fato é isso que acontece. Se você tiver um pouquinho mais de paciência e abrir a sua Bíblia agora no começo do Evangelho de João, você vai então ver e ler a descrição justamente daquilo que João vem a fazer. Por quê? Porque quando chega em João, o Evangelho de João, aqui não é João Batista que escreve, é João o apóstolo, irmão de Tiago, discípulo do Senhor, ele escreve e conta a história de João o Batista. E no capítulo 1 de João, o Evangelho, no versículo de número 15, você vê a descrição do testemunho de João. Lembra que ele já tinha falado no versículo 6, o presbítero Ítalo leu conosco, que houve um homem, João 1,6, enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. E é dito, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João testifica da luz que é Jesus. Aí no verso 15, diz o texto que João testemunha a respeito dele mesmo e exclama dizendo o seguinte:
falando sobre Jesus: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Isso João falando em relação a Jesus Cristo. E aí no verso 19, quando os judeus são enviados de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Eis o testemunho de João. Ele diz assim: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? No sentido literal, és tu reencarnado como Elias, como ainda hoje os espíritas querem forçar o texto a dizer. E ele diz: não, eu não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Então eles meio que perdem a paciência e dizem assim: declara-nos então quem tu és, para que possamos dar resposta. Verso 22 do capítulo 1 de João: declara-nos, pois, quem tu és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de si mesmo, de ti mesmo? Então ele respondeu, e veja como é que João se descreve: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e então eles perguntaram: então, por que tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E aí ele diz: eu batizo com água, mas no meio de vós, se referindo a Jesus, está alguém que vós não conheceis, o qual vem após mim, e do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E tudo isso aconteceu na cidade de Betânia, do outro lado do rio Jordão, onde João estava batizando. E então no dia seguinte João viu a Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. João, portanto, é aquele que converte corações de filhos a pais, converte o coração do povo que seria ou deveria ser fiel e não o era, apontando para Jesus, porque toda conversão e mudança do ser humano só é possível por meio de Jesus Cristo. Aí a gente encontra, novamente, peço sua paciência, abra novamente a Bíblia em Mateus capítulo 17. Novamente nós encontramos um outro evangelista, agora Mateus, falando sobre esse João, logo depois de um dos episódios mais gloriosos dos evangelhos, que é o episódio da transfiguração. Você lembra, eles estavam no cima do monte, Deus se transfigurou, Jesus Cristo se transfigurou, eles puderam ver a glória de Deus. Alguns dizem que uma espécie de portal para a eternidade, para o mundo espiritual se abriu. Eles viram Jesus Cristo glorioso, Elias e Moisés, representando Elias os profetas e Moisés a lei, ou seja, Jesus Cristo consumando tudo aquilo que do Antigo Testamento estava falando sobre ele. Eles descem do monte e quando chegam lá embaixo, no versículo 9, Jesus diz para eles: olha, a ninguém conteis a visão. Mateus capítulo 17, verso 9. Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Jesus estava dizendo basicamente: olha, isso que vocês viram é para vocês. Não adianta dizer para os outros não vão entender nada. Isso é uma revelação para vocês. Mas aí os próprios discípulos o interrogaram, verso 10, dizendo assim: por que dizem então os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Nem os próprios doutores da lei entendiam bem essa história de que Elias vinha, mas era Elias, não era Elias. Eles não tinham compreensão espiritual, eles eram literalistas, ou acreditavam que Elias voltaria, reencarnaria, ou sei lá, alguma coisa parecida, ou que na verdade não era alguém que viria com a mesma característica de Elias, como de fato era o caso. Então Jesus respondeu, veja só no verso 11: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, e assim também o Filho do Homem
há de padecer nas mãos deles. Aí veja o que Mateus comenta, no versículo 13. Então os discípulos entenderam finalmente que ele lhes falara a respeito de João Batista. Portanto, fica claro que João Batista era a personificação do ministério de Elias, com um foco muito claro: converter aqueles que, em tese, já eram convertidos, mas não eram, porque viviam uma religião artificial. Muitos de nós cometemos o erro, queridos irmãos, de imaginar a vida cristã como algo desassociado do Evangelho. E eu explico como. É como se o Evangelho fosse apenas a fórmula de entrada. É como se o Evangelho fosse apenas o ABC da vida cristã. Aquilo que a gente aprende, tipo assim, o que é vogal, o que é consoante, as sílabas, a separação das sílabas de uma palavra, mas que depois de um tempo de vida cristã, nós abandonamos esses rudimentos e falamos como eu estou falando, e você também fala no seu dia a dia, sem prestar atenção em divisão de sílabas ou em coisas básicas da linguagem. Às vezes o Evangelho é visto por muitos de nós como um bom começo, mas como uma espécie de ignição, que a gente passa a chave e dá aquela combustão inicial, mas a partir dali não precisa mais, o motor de partida apenas. Mas na verdade o Evangelho, que é o que converte e muda o coração humano, é algo que claramente nos acompanha todos os dias da nossa vida, e que é necessário para nos tirar da tendência natural de substituir uma vida de impiedade e incredulidade por uma vida religiosa, que tenta substituir a verdadeira conversão. A vida religiosa não é uma mão de cal, que deixa o nosso coração intacto, mas a gente bonitinho e cheirosinho por fora. Na verdade, Deus sente o cheiro da podridão que vem de dentro, e é isso que João prega quando ali, além do Jordão, as multidões vinham para ele, e ele dizia assim: quem vos induziu? O sujeito era bravo. Quem vos induziu a fugir da ira divina? Raça de víboras, vocês vêm de Jerusalém, dos cultos de vocês, dos sacrifícios de vocês, achando que porque são judeus, podem bater no peito e dizer: somos filhos de Abraão, e não precisam mais mudar. O equivalente hoje seria assim: quem vos induziu, presbiterianos, batistas, congregacionais, protestantes e evangélicos, que pensam que por causa da linhagem religiosa de vocês, vocês podem chegar aqui e não precisar mais mudar. Quem vos induziu, raça de víboras? O Evangelho ainda é necessário para vocês, porque há coisas inteiras, blocos inteiros de pensamentos, de valores, de princípios, nichos, onde o Evangelho ainda não produziu a mudança. E se nós formos sinceros e autênticos, irmãos, nós iremos reconhecer sim, que embora a nossa mente seja cativa do Evangelho, ainda que na linguagem de Paulo, nosso homem interior tenha prazer na lei do Senhor, nos nossos membros, significando nossos comportamentos externos, nossas atitudes e escolhas do dia a dia, nós muitas vezes não apresentamos sinais de arrependimento, de mudança, de conversão. Era assim com aquele povo, e nós temos a tendência de que seja assim conosco também. E portanto precisamos dizer: Senhor, converta o nosso coração, converta nossas escolhas, converta nossos valores, converta nossos objetivos de vida, nossos princípios pelos quais norteamos nossos relacionamentos com as pessoas, contigo, com a vida.
Converta a nossa cosmovisão, a maneira como vemos a vida e nós inseridos nessa vida. Converta o nosso bolso, converta a nossa emoção, converta os nossos valores, converta o meu casamento, converta o meu relacionamento com meus filhos e com meus pais. Mude, Senhor, porque eu preciso dessa mudança. Porque, querido, deixa eu lhe falar, e estou concluindo a mensagem. Se há alguma coisa que pode ser perigosamente enganadora, é que você tome um ser pecador de dentro para fora e tente torná-lo santo de fora para dentro. Catequese não é a mesma coisa de conversão. Eu posso ensinar um papagaio a falar, mas ele nunca falará de maneira consciente como ser humano. Eu posso lavar e cuidar de um porco, perfumá-lo para que ele pareça uma ovelha, mas quem transforma animais imundos em animais puros não é uma análise comportamental, não é uma mudança cognitiva comportamental, é uma transformação que se chama conversão. E conversão é algo que, se um dia começou na nossa vida, haverá de ser completada até o dia da volta de Jesus, mas precisará ser contínua, diária, constante. Eu preciso ser sério em relação a isso, fazer um inventário e dizer assim: essas partes da minha vida ainda são ímpias, elas ainda não foram tocadas pela graça de Deus, elas precisam ser repensadas, refletidas, ressignificadas, transformadas pelo Evangelho e convertidas a Jesus Cristo. E é sobre elas que eu peço: Senhor, joga a tua luz, para que eu as veja como elas são, mas joga também o poder do teu Evangelho para que elas se convertam. O que mais me surpreende nesse texto é justamente isso: João não é levado a pregar aos gentios e ímpios ao redor de Israel, ele é levado a pregar ao povo mais religioso que havia, que era o povo supostamente de Deus. Eu iniciei essa mensagem dizendo que um dos efeitos mais nefastos de um tipo de evangelização ou de evangelicalismo que foi e que ainda hoje é muito comum é dar às pessoas a falsa impressão de que o ato de levantar as mãos num culto, de ter uma forte emoção, ou de passar por um evento traumático que o quebre e o leve rendido a Deus, que isso tudo esgota a ideia de conversão. E de fato, querido, isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque pode imunizar de maneira indevida o coração humano à verdadeira ação de Deus. Você sabe aquela coisa que hoje os médicos reconhecem que houve quando, da década de 60 para cá, houve uma proliferação, um uso indiscriminado de antibióticos, que faz com que hoje muitas pessoas tenham resistência a antibióticos, e que antibióticos cada vez mais sofisticados precisam ser criados, porque hoje até as bactérias e os vírus já os reconhecem e não tem qualquer tipo de efeito sobre eles. É mais ou menos isso que uma visão parcial, limitada do Evangelho pode produzir no seu coração. E os efeitos disso é aquilo que nós chamamos de nominalismo, e que já se percebe no meio evangélico no Brasil, como se percebe em outros lugares do mundo, em que filhos de crentes, netos de crentes, terceira e quarta geração de crentes, ou pessoas que apenas colocam no censo do IBGE que são evangélicas, na verdade nunca o foram, passaram de uma conversão verdadeira, passaram ao largo de uma conversão verdadeira, e apenas se mudaram de religião, deixaram de ser da religião mais tradicional
e passaram à lei dos crentes, como se falava antigamente. Isso imuniza as pessoas contra o Evangelho, porque dá a falsa impressão de que houve uma verdadeira conversão. Mas sabe qual é a verdadeira conversão? É aquilo que transforma valores, princípios, atitudes e decisões do dia a dia em todas as áreas da nossa vida. E aí a pergunta que vem é: precisamos ou não precisamos nos converter? Você é tolo depois dessa mensagem de dizer não, eu não preciso? Porque se você não é tolo, deixe-me dizer como é que você pode ser sábio. Ao invés de se sentir atingido na sua religião, na sua piedade pessoal, na sua justiça própria, porque afinal de contas você é presbítero, porque afinal de contas você é pastor, porque afinal de contas você é diácono, porque afinal de contas você é membro da igreja, terceira, quarta geração de presbiterianos, tem uma atitude diferente. Olhe para dentro de você e diga assim: Senhor, eu preciso me converter. Eu quero é que o Senhor me diga em que áreas. Está aqui, Senhor, minha vida. Diga o que é que precisa mudar. Reforce a pregação desse Evangelho, porque eu quero ser transformado por esta conversão verdadeira, contínua e constante, até aquele dia em que eu seja transformado completamente pelo Senhor. Se você deseja fazer isso, eu lhe convido a orar comigo nessa hora e pedir simplesmente que o Espírito de Deus fale ao seu coração e traga ao seu coração a convicção da conversão que você precisa ter diante do Senhor. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e coloque sua vida diante do Senhor. Ó Deus amado, nenhum de nós está aqui, Senhor, desconsiderando ou desprezando a obra que Tu já fizeste em nós. Pai, a Tua palavra diz que ninguém ouve a Tua palavra se não for de Ti, se não for Teu. E Tu tem nos atraído pela Tua palavra e feito grandes e maravilhosas obras no nosso coração. Nós só estamos aqui porque a Tua graça irresistível tem nos atraído à Tua presença. E quando olhamos, ó Pai, uma linha histórica daquilo que nós já cremos, daquilo que nós já fomos transformados, nós Te damos glórias e aleluias, porque já não somos aquilo que éramos. O Senhor certamente nos alcançou. Nenhum de nós, portanto, quer desprezar a Tua obra, pelo contrário, queremos dar-Te glória e louvores. Mas nós queremos também, à semelhança daquilo que fomos ministrados nesta noite, dizer: ó Senhor, ainda há tanto que mudar. E que não é apenas um comportamento religioso, Pai, mas é no dia a dia. O nosso temperamento, ó Deus, precisa estar debaixo do Teu controle. Os nossos valores, princípios, que nos fazem decidir na direção que nós decidimos, precisam ser transformados e convertidos. Os nossos relacionamentos precisam ser convertidos. Oh Deus, Tu sabes o que cada um dos Teus filhos que está aqui, também aqueles que estão assistindo, precisa, em termos de conversão e mudança, para que não seja algo superficial e passageiro. Portanto, ó Santo Espírito de Deus, visita os corações aqui presentes e dá-nos, ó Pai, conversão daquilo que precisa ser convertido, e que seja para a Tua honra e para a Tua glória, para que na plenitude dos tempos sejamos individualmente e como corpo uma noiva ataviada, transformada e convertida e apaixonada pelo noivo, o Cordeiro que virá. Ó Deus, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração de dentro para fora e expressa isso em atitudes e comportamentos de fato convertidos ao Teu santo nome. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.